Estamos de volta com o Band Eleições, ao vivo dos estúdios da Band Triângulo, com a maior cobertura regional do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado. As informações de todo o dia de votação e a apuração nesse momento você acompanha ao vivo aqui com toda a nossa equipe da Band Triângulo. E já temos números atualizados do Tribunal Superior Eleitoral de várias cidades da região. Lembrando que a apuração está atrasada em grande parte dos municípios brasileiros. Então eu vou ao vivo ao cartório eleitoral de Uberaba, onde Eduardo Marins traz números atualizados de cidades da região. É com você, Eduardo. Vamos lá então, Bagnete, boa noite novamente para você e para todos. A gente tem dados aqui de Coromandel, por lá 34,78% das urnas já foram conferidas, portanto o Fernando Breno aparece em primeiro lugar com 37,87% dos votos, Osmar Gamba do PL aí tem 33,91%. A cidade é pequena, né? Tudo indica que possivelmente aí essa briga está entre os dois. Em Iraí de Minas temos aí 22,22%, lá só apenas 2 candidatos, mas lá tudo indica também que Cleitinho do PROS é que deve aí provavelmente levar a liderança com 50,86% e Antoninho Dal Agnol em segundo, né? Só são os dois, 49,14%. Temos Lagoa da Prata com 70,10% das urnas já contabilizadas, um número bastante alto, a cidade também pequena, né? Por lá aparece em primeiro lugar com mais de 9 mil votos, Digiane, professor Digiane com 52,44%, em seguida Roberto Twin com 27,15% e Carla Andrade com apenas 8% dos votos. Em Passos, lá na região do sul de Minas, Diego de Oliveira com 27,17%, liderando, Rodrigo Maia com 23,42%, Dr. Aquiles com pouco mais de 20%, lá quase 40% das urnas já foram contabilizadas. Em Paracatu, 26,37% das urnas, né, dos pendrives lá já foram contabilizados. Igor Santos do Democrata aparece em primeiro lugar com mais de 3.500 votos, com 31,23%. O Adelson Cunha está em segundo, que é do PSD, 31,12%. E em terceiro, Arquimedes com quase 21%. Temos também Vazante, lá quase 76% das urnas já foram contabilizadas, apenas 2 candidatos. Tem aí Jaque Soares Guimarães, do PSD, com quase 64% dos votos, quase 5.800 votos. E em segundo, aí, Tião Guimarães, com 36,10% dos votos, né? Aqui em Uberaba, eu vou até atualizar agora, a gente está com o aplicativo aberto. Nada por enquanto, 4,73% apenas das urnas contabilizadas, o que aparece aí Elisa em primeiro, segundo Tony, terceiro delegado Eli Grilo. A última atualização, segundo o aplicativo aqui da Justiça Eleitoral, foi às 18h16. Já tem um bom tempinho aí, a gente vem acompanhando esse sistema da Justiça Eleitoral que está com essa lentidão, deixando aí muitos moradores bastante ansiosos para saber quem é que vai liderar as cidades, quem são os próximos prefeitos, quem são os próximos vereadores. A gente segue acompanhando tudinho daqui, a gente vê que agora o movimento é bem tranquilo, até porque apenas dentro das salas estão os funcionários da Justiça Eleitoral, repassando os dados que estão nos pendrives. A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente mostra aqui para vocês, a gente segue acompanhando. Tá certo, Eduardo, obrigado pelas informações. A gente vê que o movimento é bem reduzido nesse momento no cartório eleitoral de Uberaba. Eduardo Marins trazendo resultados de cidades da região, mas Uberaba, uma grande decepção, assim como em Uberlândia. Deixa eu até passar a palavra aos nossos convidados. Doutor Leônidas, decepção para o eleitor e para os candidatos, porque uma hora dessa, 8h33, já em tese, já era para conhecermos aí os prefeitos e vereadores eleitos, ou então um eventual segundo turno. É verdade, Bagnete. É realmente algo muito anormal. Todas as eleições que a gente acompanha aí anualmente, a cada pleito, é raro isso acontecer. Realmente é um fato novo, mas vamos aguardar. Acreditamos sim que a Justiça Eleitoral está trabalhando com todos os seus aparatos técnicos para que possa essa apuração ela transcorrer o mais célere possível e que todos os municípios aí possam sim ter efetivamente os resultados das eleições o quanto antes ou o número de urnas apuradas o quanto antes para que você tenha aí pelo menos uma expectativa. Doutor Adelino, frustração, incompetência, uma eventualidade aí do sistema de apuração do Tribunal Superior Eleitoral, como é que o senhor avalia essa questão? De pronto, não dá para afirmar com convicção o ocorrido, né? Imprevistos acontecem,
acontecem sempre em vários lugares. Acho que a eleição ficou envolta, né, com uma perspectiva de normalidade, até porque são as eleições municipais, que ainda se tenha, né, os debates mais aguerridos em algumas cidades ou outras. Me pareceu que essas últimas eleições agora no Brasil, elas ficaram mais contidas, com exceção nas grandes cidades em que há um cenário nacional que interfere no cenário local, né? Então, acho que imprevistos acontecem, só nos resta aguardar e isso vai ser restabelecido logo, né? Não vejo nenhum problema nisso. Tanto que em Minas Gerais, várias cidades já estão avançando em percentagem, 1/4, 1/3 dos votos apurados. Logo a situação vai ser estabelecida. Lamentamos porque são as cidades polos do Triângulo Mineiro, que, especialmente em relação aos vereadores, 800 e tantos candidatos, eu imagino que eles que estão muito mais ansiosos do que propriamente o eleitorado. Eu acho que o eleitorado ele tem o processo das eleições como mais uma das questões da sua vida, e eu não vejo essa expectativa toda, não. Especialmente em Uberlândia, que me parece o cenário já está relativamente encaminhado. Nós preparamos, inclusive, uma reportagem aqui, fazendo um comparativo das eleições no Brasil e nos Estados Unidos, que nós havíamos comentado. Daqui a pouco eu vou trazer essa reportagem para você, onde a reportagem diz justamente da agilidade aí da apuração aqui no Brasil. Infelizmente, uma infeliz coincidência, onde não contávamos com esse atraso. Vitor Albergaria volta ao vivo aqui no Band Eleições, trazendo números de cidades da região. É com você, Vitor. Pois é, Bagnete, e algumas cidades com resultado até certo ponto surpreendente. A cidade de Patos de Minas teve agora uma boa atualização no site do Tribunal Regional Eleitoral e Falcão, do Podemos, lidera com 53,15% das intenções de voto por lá. Béia Savassi, a ex-prefeita do DEM, que liderava todas as pesquisas de intenção por lá até a última sexta-feira, é a segunda colocada com 26,46% dos votos. Arnaldo Queiroz, do PSD, tem neste momento 13,77%. Esses os três candidatos mais bem posicionados na cidade de Patos de Minas, mas as informações que nós temos direto de lá é que a grande maioria das urnas deu Falcão e inclusive uma carreata já está sendo programada para celebrar a vitória do candidato do PSD, que é um candidato do Podemos, na verdade. É um candidato novo, tem apenas 36 anos e está na frente pela corrida à prefeitura da cidade de Patos de Minas. Também temos atualização, Bagnete, da cidade de Cachoeira Dourada. Por lá, José Emílio, na verdade Candango, do PP, tem 42,83% dos votos, está eleito prefeito da cidade de Cachoeira Dourada. Candango, do PP, ele recebeu 908 votos. Em segundo lugar ficou José Emílio, do PSD, com 39,25% dos votos, e professora Núbia, do PSB, teve 17,92%. Então, Candango, do PP, é um novo prefeito da cidade de Cachoeira Dourada. Atualizando também dados aqui, outros dados da nossa região, cidade de Uberlândia, só para a gente atualizar, nada ainda, tá? Na cidade de Campina Verde, nós temos também atualização, 86,84% das sessões já totalizadas, e Doutor Helder, do Solidariedade, lidera as intenções os votos, com 33,08%. Silvan, do PSDB, é o segundo com 29,05%. Silvan, que de última hora acabou entrando na disputa no lugar do atual prefeito, Fradique Gurita, ele também é do PSD, cresceu nas últimas pesquisas de intenção e aparece agora com 86% das urnas apuradas na segunda colocação, mas por enquanto, Doutor Helder, do Solidariedade, lidera na cidade de Campina Verde, diferença para ele e Silvan cerca de 350 votos. Aqui na nossa região também, Bagnete, números sendo atualizados a todo momento, pelo menos nessas principais cidades. Em Frutal, nós temos também dados da Justiça Eleitoral, mais uma prefeita que parece que não vai se reeleger. Por lá, Bruno Augusto, do Progressistas, tem 55,73% dos votos, isso com 38,66% das sessões totalizadas na cidade de Frutal. A atual prefeita Cissa, do PL, tem 23,59%. Bruno Augusto, do Progressistas, também vai se encaminhando para a eleição na cidade de Frutal. Lembrando que ainda temos dados bastante ainda preliminares em algumas cidades. As cidades menores estão apurando de uma forma mais rápida. E para a gente fechar esse giro, por enquanto, aqui na nossa região, Bagnete, eu reforço para vocês que na cidade de Nova Ponte, a apuração
quase no final, 78,13% das sessões apuradas. Lindon, do PL, vai se encaminhando para a reeleição. Hoje, neste momento, ele tem 50,62% dos votos. José Divino, do PSD, 45,58%. E João Paulo, do PROS, tem 3,80%. A diferença de Lindon para José Divino é aí de cerca de 400 votos, menos de 400 votos, mas Lindon se encaminha para a reeleição lá na cidade de Nova Ponte. Para fechar o giro aqui pela nossa região, na cidade de Prata, mais um prefeito do Progressistas se aproxima, pelo menos, para ser eleito aqui na região. Chechel, do Progressistas, tem 56,38% dos votos, e Ricardo Ticle, do PL, tem 43,62%. Lá na cidade do Prata, 72,13% das sessões totalizadas. A diferença entre eles é de cerca de 1.300 votos. Então, os números vão se atualizando aos poucos. Bagnetti, ainda permanece a instabilidade, tanto no Tribunal Regional Eleitoral quanto no Tribunal Superior Eleitoral, e a gente na expectativa, claro, para saber os dados das principais cidades da região. Patos de Minas se encaminha para uma vitória de Falcão. Araguari ainda não temos dados, assim como na cidade de Uberlândia. Quaisquer novidades eu volto aqui na Band Triângulo. Combinado. Victor Albergari ao vivo aqui direto para o Band Eleições, trazendo um panorama então das cidades da região. E aí eu já passo a palavra aos nossos convidados, começando o doutor Adelino. Doutor Adelino, gostaria que o senhor fizesse uma análise rapidamente, por exemplo, dessas cidades, né, do interior, onde nós temos um número reduzido de candidatos, né, se comparado a Uberlândia, a Uberaba, que existe uma grande expectativa e os números não saíram até o momento, e a possibilidade, de não acontecer o segundo turno em função da quantidade do número de eleitores. Se me permite, eu gostaria de fazer uma observação que eu achei muito interessante nos dados de Patos de Minas, né? O candidato não estava cotado em primeiro lugar e as pesquisas não indicavam isso. Então eu acho, Bagnetti, que também há um cenário aí que é muito interessante. O pleito ele transcorreu normalmente, mas também aconteceu aquilo que é comum de acontecer, né? Pesquisas surgirem nas cidades vizinhas, certamente deve ter surgido, como surgiu em Patos de Minas, que não eram fidedignas da vontade do eleitorado. E houve aqui também na cidade de Uberlândia discussões deste modo, né? O Senado de São Paulo aponta isso, né? Com o Boulos indo para o segundo turno, numa condição talvez 10% a mais do que as pesquisas mostravam, não é? Então, eu acho que jogo é jogo, treino é treino, todo mundo fala isso, e esse cenário das pequenas cidades, ele é também polarizado. Tivemos cidades aí com 86 votos de diferença entre o primeiro e o segundo, né? Isso sempre vai acontecer, é normal, a disputa fica mais incisiva, né? E as pesquisas, de novo, não representam, não dão conta efetivamente do resultado final. Eu acho que isso é importante. A gente muitas vezes desvaloriza o processo político também, achando que as pesquisas vão dar conta daquilo, e eu vou seguir as pesquisas que orientam neste ou naquele sentido. E talvez tenha aí uma sabedoria, né, das pessoas em manter uma certa autonomia da sua posição a despeito do que indicam as pesquisas. Doutor Leônidas, a gente está vendo, né, esse panorama nas cidades aqui onde não tem previsão de segundo turno em função do tamanho do colégio eleitoral, e eu trago números aqui então da nossa capital, Belo Horizonte, né, Alexandre Calil, com 12% até então das urnas apuradas, também atraso na nossa capital, Belo Horizonte, Alexandre Calil com 59,75%, em segundo lugar Bruno Engler com 11%, aí você está vendo os números aí, trazendo para vocês, confirmando o que eu estava falando. Aí eu gostaria da sua opinião, doutor Leônidas, justamente desse paralelo, né? Nas cidades do interior, aí, sem possibilidade de segundo turno, essa disputa mais acirrada, como disse o doutor Adelino, e no caso de cidades como Belo Horizonte, que aí caminha para turno único, apesar da possibilidade de um segundo turno. Uberlândia também, de acordo com o que diziam as pesquisas, o doutor Adelino também falou, mas até agora zerado. Como é que o senhor vê essa diferença entre os municípios? Minas Gerais tem 853 municípios. Muito bem, Bagnetti. Eu vejo da seguinte forma: nós tivemos um evento esse ano, que é o evento da pandemia. Então, eu acho que isso ele mexeu muito com a administração pública das prefeituras, dos estados como um todo. O que me parece é que a pandemia, a maneira que o gestor público administrou a pandemia, está influindo diretamente no pleito eleitoral.
Isto é, se o gestor público ele conseguiu adequar bem a questão da vida, da saúde pública com a questão da economia, e se a população ela se sentiu ali valorada em ambos os aspectos, a população tende a reeleger esse gestor. O que temos visto algumas cidades, alguns políticos não sendo reeleitos, eu entendo que talvez essa má gestão com relação à pandemia pode ter influído negativamente. E também, aproveitando, muito bem disse o doutor Adelino, a questão das pesquisas eleitorais. É óbvio que toda pesquisa ela tem uma margem de erro, geralmente ela é 5%. Mas nesse tempo de pandemia, cabe aqui uma indagação. Como que essas pesquisas elas foram realizadas? Será que elas foram realizadas com a mesma efetividade ou o fim pretendido ele foi alcançado? Então eu acho que é uma ponderação que merece o destaque. Mas, de um modo geral, eu percebo que o evento Covid-19 ele está fazendo muito a diferença nas eleições gerais neste ano. Importante esse panorama, né, para a gente entender esse momento tão único para o processo democrático brasileiro, né, e ainda, coincidentemente, com esse atraso aí no sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Nós, inclusive, preparamos, eu havia falado anteriormente, nós preparamos uma reportagem para falar aí de como funciona esse processo, tanto de votação quanto de apuração aqui nas eleições brasileiras, fazendo um paralelo com as eleições americanas, que não tivemos o resultado ainda, apesar de definido o cenário, não foi concluída a apuração de votos. Então a gente vai acompanhar na reportagem do Érico Gabriel. Nem todo mundo sabe como a apuração dos votos nas eleições é feita, mas a maioria das pessoas tem confiança na contagem eletrônica dos votos. Às 17 horas encerra as urnas e são levadas para ser registrados os votos. Eu acho que é mais confiável do que papel. Recentemente, nos Estados Unidos, surgiu o assunto da veracidade da contagem dos votos. Lá, ainda são usadas cédulas de papel. Aqui no Brasil é um pouco diferente. O voto é eletrônico e o resultado, diferente de lá, sai no mesmo dia. Existem dispositivos e normas para garantir a segurança das urnas. Antes do início da votação é realizada a impressão de uma listagem de todos os candidatos, chamada zerésima. Ela tem por objetivo demonstrar a inexistência de votos nas urnas eletrônicas de todos os candidatos regularmente cadastrados. No final do dia, o presidente da sessão eleitoral deve digitar uma senha na urna para encerrar a votação. Em seguida, o equipamento emitirá 5 vias do boletim de urna, que informa o total de votos recebidos por cada candidato, partido político, votos em brancos, votos nulos, número da sessão, identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na respectiva sessão eleitoral. Como é um sistema informatizado, geralmente ali 2, 3 horas depois da finalização das eleições, que são às 5 horas da tarde, geralmente, se não houver nenhum problema técnico, nós já teremos o resultado das eleições. Para prefeito, é uma eleição direta, ganha quem tiver a maioria absoluta dos votos. E no caso dos vereadores, a eleição é proporcional. É feito um cálculo, né, onde se chega a um quociente eleitoral, e aquele partido que tiver mais votos elege uma quantidade maior de vereadores. Para acompanhar a apuração, basta entrar no site divulga.tse.jus.br, baixar o aplicativo Resultados ou acompanhar a apuração aqui na Band Triângulo. Você viu aí, conversando com os nossos convidados aqui, o chefe do cartório que deu entrevista na reportagem, né? Se nada der errado, vamos ter o resultado rapidamente. Foi contrariado nessa previsão, né, senhores? Sim. É verdade, é verdade. É um fato atípico, né? É um fato atípico, mas eu entendo que isso não coloca em hipótese alguma em xeque o nosso sistema eleitoral. Vale aqui reprisar novamente. Nós temos uma justiça eleitoral, como bem disse o doutor Adelino, que é muito cara. Nós temos um Tribunal Superior Eleitoral, nós temos os tribunais regionais eleitorais. Então nós temos um pleito eleitoral que de fato funciona, que ele é efetivo. Agora, todo o processo eletrônico ele está sujeito a falhas, né? Então nós temos que ponderar a respeito disso, ter um pouquinho mais de paciência. Eu acredito que até às 22 horas nós teremos um resultado aí, pelo menos das cidades polo, das capitais. Eu acredito, é só apenas uma opinião, mas acredito que vai acontecer. Doutor Adelino, o que o senhor me fala da reportagem? Não, a reportagem tocou num ponto, o repórter do veículo de vocês fez menção ao sistema americano de eleições. Eu acho muito complicado
comparar as nossas eleições com as eleições americanas, porque de fundo, né, razões de origem do nascimento dos Estados Unidos justifica o pleito ser daquele modo, as eleições ser daquele modo. A gente trata muito pouco, mas o processo lá talvez seja essencialmente até muito mais democrático que o nosso, porque eles aproveitam o processo eleitoral e fazem plebiscitos, opinam sobre questões próprias dos estados, né? Então há uma diferença muito significativa que eu vejo com certo cuidado a possível comparação. Mas, como já dissemos aqui também, as eleições municipais têm essa característica. Se nós tivéssemos aqui, talvez, numa eleição nacional, nós não estaríamos tão ansiosos, porque talvez, ainda que Uberlândia tenha quase 500 mil eleitores, isso não seria tão significativo nos resultados finais em geral. No nosso caso, agora não. Nós estamos escolhendo 27 cadeiras para a Câmara de Vereadores, está se conversando muito sobre renovação. Eu deixo uma pergunta no ar: renovar é renovar as pessoas ou os projetos? Porque muitos candidatos que falaram em renovação, eu não vi projetos. Então eles estão falando em renovar as cadeiras ou renovar os projetos. Não é? Então, eu acho que a eleição municipal ela está trazendo essa expectativa, essa angústia, esse sinão, porque ela é local e vai interferir a partir de amanhã em projetos mais variados aí da população de Uberlândia. Perfeitamente, doutor. Vamos chamar então o Érico Gabriel, que fez a reportagem, está ao vivo conosco no cartório eleitoral aqui de Uberlândia, trazendo números da região e a situação de momento aí, Érico. Olá, Magnete. A situação, na verdade, da apuração ainda é a mesma. Está sendo feita a apuração aqui em volta, a gente vê o pessoal, olha aqui, trabalhando bastante. Zona 335, tem muito boletim de urna aqui. Já está quase finalizando. Do outro lado também tem muito boletim de urna. Então, a novidade aqui é que o trânsito já foi liberado dos dois lados. Isso quer dizer o quê? Que todas as urnas já estão aqui. Aqui onde eu estou, até alguns minutos atrás, estava separado, um espaço fechado para o pessoal trabalhar. O pessoal já está terminando de trabalhar, na verdade. Já deve ter muitas urnas apuradas, deve ter uma grande porcentagem já. Porém, esses números não estão subindo para o site para a gente conferir. Eu tenho até alguns dados aqui de algumas cidades da região, Bagrete. Por exemplo, em Unai, foram 11% das urnas já foram apuradas. O Branquinho está na frente com 55%. Atrás está o Dr. Tarley com 41% e o Geni com 2%. Em Tupaciguara, a briga tá feia. Por exemplo, o Neto da Edilamar está com 36%. Tem 80% das urnas apuradas. O segundo, o Tenente Carlos, tem 31%. E o Dr. Lauro também tem 31%. Então, lá em Tupaciguara, esses 20% serão essenciais para definir quem será o prefeito. Não tem nada certo ainda. Em Romaria, 87% das urnas apuradas. João Rodrigues está na frente com 62% e o Renê com 37%. Presidente Olegário, 51% das urnas já foram apuradas. Sargento Renes está com 54% e o Palito em segundo com 45%. Também está bem encerrado lá em Presidente Olegário, não tem nada definido. Ninguém sabe quem vai vencer lá. Em Araxá está um pouco mais atrasado, 14%. O Robson Magela está em primeiro com 52%. A Lídia Jordão com 28%. Emílio Neumann com 8%, professor Jales com apenas 5%. Lá também está um pouco forte a disputa, a gente não sabe ainda quem vai vencer. Rio Paranaíba, 21% das urnas foram apuradas. O Tepira está com 67% e o Wilcinho Barbosa, 32%. Esses são alguns dados de alguns locais aqui da nossa região. Enquanto aqui não sai o resultado, a gente segue acompanhando. Vou dar um panorama aqui geral, aqui ó, esse aqui é todo o cartório eleitoral de Uberlândia, todo mundo está aqui, existe um distanciamento social, todo mundo está com a máscara, álcool em gel para tudo quanto é lado e aqui desse jeito, ó, a contagem está sendo feita, os boletins de urnas aqui. Tem uma novidade que a zona 279, ela não está sendo apurada aqui, esses boletins de urnas, eles foram aqui pro lado. A CIUB, CDL, tem alguns locais aqui do lado que tem esses boletins de urnas, estão recebendo, é uma medida preventiva por causa do coronavírus, para não ter aglomeração, o pessoal fez essa distribuição. Olha aqui, Magnete, o pessoal pregando os boletins de urnas, o pessoal tá fazendo trabalho aqui
correndo, às vezes quem está em casa não sabe o que está acontecendo, pensa que não está trabalhando, mas o pessoal está aqui trabalhando bastante. Magnete, volta aí com você no estúdio. Tá certo, Érico Gabriel, ao vivo do cartório eleitoral aqui de Uberlândia, ele permanece com essas imagens aqui. Você está vendo, são imagens ao vivo aqui no bairro Oswaldo Rezende, bairro Martins, aonde eu até sigo conversando com os nossos convidados aqui, mas com essas imagens de pano de fundo, porque eu gostaria de saber do senhor o seguinte: a apuração ela está acontecendo, ela está em andamento, a gente vê os boletins aí, o trabalho dos servidores da Justiça Eleitoral, mas nós, eleitores, os candidatos também não têm esses números, estão trabalhando todo mundo no escuro. Quer dizer, o processo flui normalmente por uma questão técnica, uma questão de informática. Não se tem os números ainda, doutores? Grato, doutor. É o que nós estamos vendo aí nas imagens, né, e não há como negar. Que fique bem claro que o processo corre na sua normalidade, né? Isso, né, causou esse mal-estar, digamos, esse sinão, e há de se observar também que todos os envolvidos estão participando e certamente tem uma ideia, talvez alguma projeção, né, talvez há alguma informação, mas em razão, né, dos ofícios que desempenham, não podem divulgar. Vamos continuar aqui, especialmente os candidatos a vereadores, na angústia aí dos resultados. Eu só lamento que quando eles saírem, vão sair todos de uma vez, né? E cidades, normalmente as eleições municipais gostam de estar acompanhando, levantando, e nós não vamos ter isso, né? Nós vamos ter um resultado já praticamente definido e causando a surpresa positiva, talvez, negativa para alguns, né? E aquele gostinho daqueles que se envolvem diretamente com política vai ficar para a próxima vez, viu, Magnete? Doutor Leônidas, como é que o senhor vê essas imagens aí? Observamos as pessoas estão trabalhando, né? Se desempenhando o papel, cumprindo a função pública inerente ao pleito eleitoral, que é uma festa da democracia, mas chancelando as palavras do doutor Adelino, de fato sim, isso causa uma ansiedade para quem está concorrendo, né? A população também próxima também a esses candidatos, em que há ali todo um apoio, que houve toda uma organização, uma campanha política também, acredito eu que há muita ansiedade também, muita expectativa com relação ali a esses candidatos e a essas pessoas, mas realmente vai ser dessa forma que vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Quando o resultado vier, ele vai vir um resultado já praticamente pronto, com apuração lá em cima, e já vamos saber quem que vai estar à frente aí do comando do nosso município, bem como também teremos aí um cenário com relação aos vereadores que estarão ocupando a Câmara aqui na nossa cidade. A gente segue acompanhando, né? A nossa intenção é dar o resultado ao vivo aqui para o amigo telespectador de todo o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do Estado. A programação do jornalismo da Band Nacional segue aí até a conclusão da apuração. Eu gostaria de chamar a atenção também para uma cidade importante aqui da nossa região, Pontal do Triângulo, Ituiutaba, que também não temos números até o momento. E Ituiutaba, tendo um breve comentário aqui dos nossos convidados, né? Ituiutaba que se destaca justamente pela quantidade de mulheres aí disputando a prefeitura da cidade, uma disputa equilibrada, os senhores estão vendo aí, são 3 mulheres e 3 homens nessa disputa. Que bom que se fosse assim em todos os municípios mineiros, né, doutores? Que bom que fosse, que bom que seria, mas temos visto cada vez mais a inserção da mulher na política, não sendo apenas coadjuvante, mas como protagonista. Já tivemos uma presidente mulher eleita e tudo isso caminha para ser assim nos próximos anos, né? E a gente torce para que seja dessa maneira. Torcemos para que seja dessa maneira, se considerarmos que a mulher antigamente não podia votar, não tinha direito ao voto, né? Então, é uma inserção da mulher e as políticas públicas, nesse sentido, elas têm que ser fomentadas para que haja sempre essa igualdade entre o homem e a mulher. Não só na questão salarial, mas também no cenário eleitoral. Doutora Adelino, rapidamente, no caso de Uberlândia aqui, não temos nenhuma mulher disputando aí a cadeira de prefeito, mas para vereador são cerca de 28% dos candidatos são mulheres, um número reduzido ainda. É um número reduzido, né, que atende menos do exigido para a campanha, que seria 30% da cota de gênero, mas eu faço um registro importante. Nessas eleições nós verificamos muitas pautas identitárias no processo eleitoral. No Brasil inteiro, e Uberlândia não foi diferente. O movimento negro se apresentou, o movimento discussões do LGBTQI+, também se apresentaram, candidatos levantaram as pautas identitárias e de ações afirmativas. Este talvez tenha sido um ponto positivo
perspectiva a se ressaltar. Uberlândia, talvez, fazendo jus à sua história, não tenha respeitado o que deveria em relação à quantidade de mulheres presentes na cidade. Lamentavelmente. Obrigado, doutores. A gente está quase encerrando mais essa participação, mas eu tenho números atualizados aqui. Deixa eu dar uma passada pela região. Olha só, a cidade de Araguari continua zerado também. Na cidade de Uberlândia, você confere também números zerados, infelizmente, aguardando a qualquer momento. Você viu os trabalhos direto do fórum aqui. Quando liberar, vai vir tudo de uma vez. E aí, na cidade de Uberaba, que teve o início da apuração divulgada, só apenas 4,73% das sessões, com os primeiros números aí, contrariando inclusive as pesquisas, mas depois disso não avançou. Então nós seguimos acompanhando, você continua ligadinho aqui na Band Triângulo, segue com a programação nacional e nós voltamos trazendo o resultado aqui da região. Eleições 2020, olho no candidato, olho no voto.